Bom dia! Na aula passada eu supus algo que não deveria ter suposto, que estamos mais ou menos acostumados com sistemas para representar números diferentes do decimal. Então, uma coisa que a gente vai ter que fazer é discutir pouco, não com muitos detalhes, como funciona essa ideia de ter um sistema posicional, como a gente chama, de representar números, ou seja, escrever numerais que representam os números que temos no nosso coração. Mesmo assim, ninguém me interrompeu, sei lá, na aula passada, e foi legal porque a gente conseguiu trabalhar um pouco com o sistema binário, que é um dos principais sistemas, especialmente para a gente. E então temos até agora, vamos ver o decimal, e temos o binário que a gente encontrou pouco. No decimal eu tenho 10, o meu alfabeto tem 10 símbolos, dígitos. No binário eu tenho 2. O binário tem muitas propriedades legais que a gente vai ficar descobrindo pouco a pouco. E o decimal tem a propriedade legal que temos 10 dedos, certo? Nada mais que isso. São usados mais sistemas, e na verdade, por outros famosos, especialmente em computação, seria o octal, cuja base é 8, certo? E o hexadecimal, cuja base é 16. A razão que o hexadecimal é útil não é para os computadores, é para os humanos, porque ele nos permite escrever para cada 4 bits que eu vou precisar, se eu tenho essa informação, sei lá, o que quero dizer no binário, ok, achei. No binário, eu vou precisar apenas um dígito para representar a mesma informação. Então, para não ver quando uma coisa é representada por binário, para não ver uma coisa muito longa de zeros e uns, a gente tem 16 coisas. E esse F chegou onde? Eu estou fazendo o mesmo erro aqui, supondo que você já tem experiência com isso. Os símbolos que estou usando no... Ok, essa ordem aqui é bizarra. Deveria ser bin, oct... Vamos lá, vamos escrever em ordem decimal e hexadecimal. Então, se eu começar a escrever os dígitos que eu tenho para cada um no decimal, estamos acostumados bastante. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E meus dígitos acabaram. Então, não sei como contar mais, ocupando apenas palavrinhas de tamanho 1. Então é agora que eu vou necessitar um pouco mais de espaço, vou desejar 2 dígitos para continuar, e eu vou começar com o próximo maior que tenho, não seria 0, porque esse não teria um valor, vamos dizer. Então nesse caso seria 1, 0 e por aí vai. 1, 2, até um belo momento, vou acabar com todas as palavras que começam com 1, vou para 2, todas que começam com 9, e nesse momento eu vou precisar 3 dígitos. Tá? Não estou enfatizando muito essa coisa aqui, porque essa é bem conhecida. No binário, eu tenho apenas esses 2 símbolos. Então, aquela situação que eu cheguei aqui, acabei de chegar agora. Posso pensar que o 1 no binário, além dos outros papéis que tem um papel de 9 no decimal, porque é o maior dígito que eu tenho, certo? Então, agora não tenho como continuar aqui. Então, eu ia fazer o quê? Eu escrever 1, 0 aqui. Como agora no próximo ainda tenho espaço aqui, posso aumentar esse dígito, mas nesse momento isso parece um 99 para o cara binário, porque eu já tenho todas as posições, tem o maior dígito que eu tenho agora. Então a única coisa que eu posso fazer seria continuar assim, certo? E agora seria, eu tenho espaço, posso aumentar esse dígitozinho aqui, e por aí vai. Agora não sei se estou alinhando bem, estou alinhando meio ruim aqui. Mas, enfim, aí seria... ok. O 7 seria aqui. E agora, de novo, tenho 3 9, entre aspas. Não tenho mais espaço, já vou precisar aumentar o espaço que tenho aqui. Ok, e por aí vai. Ok, vou tentar correr um pouco aqui. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1.
Esses são 8. 0, 1, 0, 1, 1. Esses são 12. Alguém pode contar isso para mim? Agora são 16. São mesmo? Ok. Então aqui seria 1. E agora ficaria no 10 aqui. Seria ok. E ok. Bem, a única diferença que tem aqui é que é um pouco mais compacto, então consegui escrever pelo menos 16 números. Nada mais que isso. Então vou esquecer essa parte aqui. Ok, esse seria no binário. No decimal, isso seria de 0 até 15, certo? São 16 primeiros números, começando com 0. Ok. E no hexadecimal temos 16 dígitos, ou seja, eu consigo escrever tudo isso aqui usando apenas um dígito, espaço só um. Então aqui seria, vamos lá, quais são os dígitos. Para os 10 primeiros, eu estou usando os 10 primeiros do decimal, não faz sentido nenhum inventar novos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora ainda tenho como continuar sem ocupar mais espaço na minha palavrinha, porque tenho mais dígitos. E esses dígitos a gente, em geral, usa consegui fazer erro tão perto. O 9 é aqui. 8 é aqui. Ok, 9. Depois seria o... certo? Até o F. C, D, E, F. Ok, esse seria o hexadecimal. Também interessante seria o octal, que eu vou escrever aqui, onde minha base é 8. Então aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu não tenho mais, porque eu usei todos os meus dígitos, certo? Então o próximo que eu vou escrever seria o 1, 0, certo? Preciso esse 1 também, para aumentar. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Ok. E eu não vou querer dar exemplos de outros sistemas. O que a gente fez, então, só para resumir um pouco o que eu tentei falar, porque a gente usa o hexadecimal, e vou deixar vocês pensar um pouco em casa, e a gente vai voltar para discutir isso depois de ver um pouco de teoria de números. Mas é interessante ver que se eu escrever no binário, se eu tenho uma palavra como essa aqui, e eu quero traduzir essa de uma maneira mais curta. Vamos dizer que minha máquina tem zeros e uns, mas sendo humano, não quero ver decimal. Alguém poderia falar, sendo humano, quero ver decimal, porque minha ideia aqui não é exatamente ver um número, minha ideia é ver, numa maneira curta, toda essa informação que tenho aqui. E nesse caso, eu poderia passar no hexadecimal, porque eu posso grupear a informação que tenho aqui e traduzir parte por parte. E a gente vai voltar para discutir porque isso funciona daqui umas aulinhas. Então, como poderia traduzir essa coisa no hexadecimal? Quantos dígitos eu vou precisar? 4, porque cada dígito de hexadecimal vale a informação de 4 dígitos de binários. Aqui eu posso pensar que tenho uns zeros invisíveis, se vocês gostam de pensar em bytes, vamos ver. Esses bytes não teriam tamanho 8, mas 4 nesse caso. Ok? Então, nesse caso, acontece que ninguém começa aqui com 0. Pronto, agora começa alguém. Beleza? Então, nesse caso, como poderia traduzir essa coisa aqui? Seria, certo, vamos começar aqui, eu ia começar aqui. Então, seria D, 2, certo, ok?
Bem, e por isso a gente usa o hexadecimal, porque eu posso escrever apenas D2, 8F, eu tenho toda essa informação. Pensando que cada byte é 8 bits, eu preciso apenas 2 simbolizinhos para ter toda a informação de um byte inteiro, ok? Essas são coisas que meio que pensei que vocês já têm encontrado ou pensado, mas talvez alguém não. Eu acho que ficando bem fiéis exatamente nas tarefas que vocês têm nas disciplinas até essa, vocês têm como escapar disso. Então, por isso que eu estou revisando isso um pouco. Mas a gente viu juntos linguagens e na última aula a gente discutiu a ideia de, na verdade, antes de ir lá, uma maneira mais padrão, vamos dizer, de pensar num número quando vou escrever no decimal. Eu posso pensar que, por isso tem o nome posicional, a posição de cada dígito aqui afeta o valor que cada um deles representa. Então, esse 5 aqui representa, na verdade, 500, porque seria 5 vezes 10 elevado a 2. De onde que chegou o 10? Daqui, estou no decimal. De onde que chegou o 2? Estou na posição número 2. Essa é a posição número 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Então, nesse caso, todo esse tem tanto valor, o outro tem 0 décadas, talvez. Vocês falam assim, não tenho certeza. Posso falar décadas? Não. É como é? 2? O que é? Dezenas. Ok. Décadas, isso é de anos, né? Ok. E isso seria 2 vezes 10 elevado a 0, ok? Então, se eu somar isso, eu vou ver quanto? Opa, sim, vou ver 502, vamos dizer. E eu posso pensar exatamente a mesma coisa acontece nos outros sistemas. E talvez vocês não se perguntaram, ou talvez vocês se perguntaram, por que isso dá certo? Porque se eu tenho um número, vamos pensar que eu tenho um número aqui nas nuvens, certo? Que não tem não estou falando de um numeral, estou falando de um número, certo? E alguém falar para mim, olha, base 10, escreva teu número em base 10, ou seja, escreva teu número como um somatório desse tipo aqui, ou seja, como uma palavra com esses dígitos. Por que isso dá certo? E dá sempre certo? E será que tem números nas nuvens que eu posso escrever com 2 maneiras diferentes, ou cada número só tem um nome em cada base? Vamos ter que demonstrar que, na verdade, a segunda coisa que eu falei é verdade, que podemos escrever todos os números para qualquer base escolhida, e exatamente com uma maneira só. E se eu pensar nessa representação aqui, eu preciso ter uma restrição para garantir a unicidade. Alguém pode adivinhar qual a restrição que eu tenho? Vamos esquecer um pouco os negativos, tá? Faz sentido nos preocupar com isso, mas o que eu estou tentando dizer já é aplicável nos naturais, já, sem olhar os outros inteiros. Eu estou dizendo que, vou tentar repetir a pergunta, aceitando que cada número realmente pode ser escrito nessa forma. Essa forma, se eu quero escrever de uma maneira mais geral, seria... vamos denotar o número da base por B, certo? Então, seria B2 mais B elevado a 1, mais B elevado a 0. E aqui tem mais certas coisas, certo? Aqui tem, com certeza, um cara que seria a maior potência que aparece para esse número, que eu vou chamar de M, vamos dizer. Vou chamar esse número de X, eu vou chamar esse de N. Ok. Então a ideia é que eu posso escrever o X. O que falta aqui? Seria meio bobo pensar que eu posso escrever o X dessa maneira, porque se você pegar 10, você nem consegue escrever o 2 assim, certo? Como você vai escrever o 2 como uma soma de potências de 10? 1 mais, o que é 1? Não, porque você não pode repetir a mesma potência, aparentemente. Então, o que eu preciso melhorar aqui? Os coeficientes, certo. Então, aqui seria C, vou chamar ele de Cn, blá, 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 esse seria o C2, esse seria o C1 e esse seria o C0. E é verdade que a gente vai demonstrar isso, e seria legal vocês já pensar desde hoje como demonstrar essa coisa, que para todo número natural eu posso escrever esse, e para todo, tá, vamos lá, para todo vizinho,
a partir de, vamos dizer a partir de 2, e para todo nzinho a partir de 0, então para todo n, para todo x, na verdade, para todo x natural, eu posso escrever o x dessa maneira, ok? Então, que quantificadores são escondidos aqui nos pontinhos? Existe o quê? Uma representação do número x. Certo, ok. Se eu quero quebrar esse existe representação, o que eu estou falando realmente que existe lá? O que está escondido lá nesse existe? Existe representação garante a existência de que coisas? Existe então um n, que seria esse n, a quantidade dos caras que eu vou precisar, mais um na verdade, porque eu começo com 0. E existem C0 até Cn, certo? Então aqui seria existe um n e existem C0 até Cn, certo? Tais que o x igual a tudo isso. Ok? E podemos demonstrar isso, isso já é homework para vocês tentar demonstrar. E isso vai nos atrapalhar, a gente vai sentir felizes quando demonstrar isso, e vocês conseguiram homework. Mas, eu estou dizendo que algo ainda mais forte é verdade, não apenas que existe uma maneira de escrever esse número assim que você é dado a base e tem o número, existe uma maneira única para escrever esse número. Ok? Ou seja, não apenas que existe um n e todos esses caras, existe um único, às vezes a gente escreve esse único para um bangla, existe um único n e existem únicos coeficientes tais que toda essa coisa é satisfeita. Só que o que eu acabei de falar é mentira se eu não falar um detalhe. Porque sem esse detalhe, sem essa restrição, eu posso realmente escrever um número com várias maneiras, com várias formas, com várias escolhas diferentes de coeficientes e n's, vamos dizer, se eu não tenho uma restrição que eu preciso respeitar. Qual é essa restrição? Alguém poderia me dar, essa seria uma resposta maravilhosa, me dar um número escrito em duas maneiras realmente diferentes, ou seja, com coeficientes diferentes, com uma certa base 10, vamos dizer. Qual número você pode escrever de algumas maneiras diferentes? Zeros iniciais? Certo, muito bem. Uma primeira restrição, então, seria que quando a gente fala assim, eu quero proibir esse cara, tais que, então, aqui seria, primeiramente, o Cn não pode ser o 0. Certo? Porque a partir do primeiro, os próximos podem ser 0, mas eu quero proibir o primeiro ser 0, porque assim, Débora ia falar que, olha, o 42, eu posso escrever dessa maneira, 4 vezes 10, 1 mais 2 vezes 10, o que é isso? 0. Mas eu também posso escrever isso como 0 mais 10 elevado a 4 mais toda essa coisa. Ou seja, 42, 0, 42, 0, 0, 42 e por aí vai. Okay? E um dos homeworks que vocês tinham para hoje foi sobre criar aquela gramática que não ia permitir essas palavras para os binários, mas isso é outros 500. Vamos lá, voltar aqui. Essa é uma primeira restrição que eu preciso, se eu quero ter chances de garantir unicidade de nomes para meus números. E qual seria a outra? Essa é necessária, mas não é o suficiente, preciso mais. Os coeficientes não podem ser múltiplos entre si. Não pode ser o quê? Múltiplos entre si. Múltiplos? Por quê? Inclusive aqui o 4 é múltiplo de 2. Não, eu não estou falando dos dígitos, estou falando do Czinho. Tu falou os coeficientes? Isso. Mas esses são coeficientes, olha aqui, esse 4. Faz sentido? Ok. Mas está aproximado. Tayane? É pergunta então. Mas teria a ver com a ordem dos coeficientes? Em qual sentido a ordem? Que cada coeficiente o coeficiente 2 esteja relacionado ao V2 e especificamente esse
Confesso que não entendi a pergunta. Um segundo. O C2, a ideia é que o C2 é o coeficiente do B quadrado. É, tipo, está dizendo trocar o C2 para o C1, nesse sentido? Ou... Estou dizendo que isso não poderia acontecer. É meio estranho. É meio estranho responder um segundo, porque a ideia é que eu denoto o coeficiente do B elevado a K por CK. Agora talvez ele é repetido, sei lá o que, mas pela minha... Você no caso do 22, por exemplo, Ok. consegue representar de duas formas. Qual seria a segunda forma que você poderia representar o 22? Tipo, esse corresponde... Seria igual, na verdade, é porque eu invertei, mas acabava os números iguais. Certo, tem o 22, se eu inverter esse vai acabar sendo igual. O 24, se eu inverter eles, vai acabar um outro número. Então não tenho conflito em dois nomes diferentes para o mesmo número. Faz sentido isso? Qual uma limitação que tenho? Qual o número que posso escrever com mais que uma maneira, se eu deixar assim? O zero. Como vou escrever o zero? O zero não posso escrever, na verdade, a partir dessa coisa, certo? A partir dessa limitação, porque no zero eu vou precisar um zero aqui, e a restrição da Débora não me permite isso. Então, poderíamos dizer, ok, para todo x vamos dizer maior de zero aqui, para nos livrar desse problema. Vai acabar sendo meio verdade, só que eu preciso tomar cuidado com essa restrição. Eu vou falar Cn diferente de zero, caso que o n realmente é pelo menos 1, certo? Porque se eu tenho apenas o próprio zero, vai precisar ter coeficiente zero, vamos dizer. Um segundo. Sim, quem é Heitor? Você, nesse modo, você também já restringe que vai ser usado de 0 a 9, não é? Quem? O Czinho. Todos os Czinhos, certo? Essa seria a segunda restrição. Preciso que cada Czinho, preciso que ele tenha um valor de 0 até 9, incluindo o 0 e o 9. Ok? Exceto o Cn, onde o maior deles, onde ele não pode ser o valor 0. Porque, Heitor, para toda essa pergunta, tem como me dar um exemplo onde eu poderia escrever um número, se eu não tenho essa restrição, eu poderia escrever um número com mais que uma maneira? 10. Como? Ou 10. O 10 seria como? Você poderia escrever como 1 vezes 10 a 1 mais 0 vezes 10 a 0. Um segundo. Nesse caso, minha representação seria a 1, 0, que eu vou vermelhizar aqui. 1, 0. Qual seria uma outra maneira de escrever o mesmo número? 10 vezes 10 a 0. Exatamente. Seria 10 vezes 10 elevado a 0. Faz sentido isso? Isso seria o único coeficiente que eu precisaria, seria o 10. Então, obviamente, queremos os dígitos. Por que essa ideia, na verdade? Porque os coeficientes vão representar meus dígitos. Os meus dígitos têm valores de 0 a 9, não tem mais. Ok? Seria esse que cada D, no caso, cada D deveria ter um coeficiente não negativo? Não, desculpa. Peraí, não vou falar cada B. O B já foi dado, vamos dizer que foi 10, certo? Então vamos dizer que estamos no decimal. A restrição é que os teus coeficientes, nessa representação do teu número x, os coeficientes, cada um dos coeficientes é de 0 até 9, incluindo o 0 a 9, exceto o maior, que não pode ser 0. Porque se você permitir esse 0, você tem outro problema que a Débora falou antes. Então, essas duas restrições de Heitor e de Débora são o que a gente precisa para falar que a representação que você tem é única. Ok? Então, a segunda coisa para tentar demonstrar seria não apenas que é possível escrever cada número dessa forma, mas se você escrever com uma certa base teu número, com essas restrições, e um amigo teu a mesma coisa, com certeza vocês concordam em cada um dos coeficientes. Ok? Bem, espero que isso não é nada trivial, nada óbvio, mas imagino que vocês já tenham aceito que essa é a verdade pela experiência que vocês têm no número decimal. Ok, não vamos nos preocupar por enquanto com números não inteiros. Até agora eu falei, na verdade, até apenas para os inteiros não negativos,
mas espero que vocês entendam o que são os inteiros negativos, onde a mesma coisa que eu falei é verdade. Cada inteiro, sendo positivo, negativo ou próprio zero, só tem uma maneira para ser escrito. Aqui você teria, vamos ver, o sinal, que seria 1 ou menos 1. Mais ou menos 1. Vezes toda essa coisa, ok? E agora, realmente, cada inteiro tem uma única maneira de ser escrito nessa forma. Ok. Vou apagar isso. Vou apagar isso. Alguém trabalhou... Na verdade, vou lembrar um pouco o que aconteceu na aula passada. A gente definiu uma linguagem. A gente lembrou o que a gente fez nos naturais, que a gente definiu uma linguagem para numerais, para naturais, que a gente amou bastante durante toda a primeira unidade. Que curtamente posso escrever isso assim: um número natural vai ser ou zero ou o sucessor do número natural. Okay? E a gente conseguiu inspirar para definir uma linguagem para os números, para os numerais binários, que foi como? Certo? Vou escrever eles um pouco diferente. 0, Ou 1, ou in 0, ou 1 lim. não foi 1. Não faz sentido botar uma coisa B0 outra coisa, tá? Seja mais organizado. Ok. Faz sentido? Melhor assim? Ok. Ok. A gente tinha umas outras tentativas. Essa aqui, que creio que foi de Débora, mas não tenho certeza. E uma outra que não lembro se foi de vocês ou se foi minha. Talvez foi de Lucas. Que foi... A pior de todas seria botar B0 aqui e 1B, tá? O que eu falo agora. Mas faria sentido alguém tentar falar... Vamos lá. Essa está dizendo um numeral binário é ou 0 ou 1, ou dois numerais binários concatenados, um do lado do outro. Essa está dizendo um numeral binário é ou esse dígito 0 ou 1, ou um numeral binário é depois na frente de um 0, ou um número binário na frente de um 1. De um 1, ok. E esta está dizendo o numeral binário ou é o dígito 0 ou o dígito 1, ou o dígito 0 na frente de um numeral binário, ou o dígito 1 na frente de um numeral binário. Agora, essa outra coisa misturada seria bem bizarra. Ok. E eu deixei vocês pensar certas perguntas sobre essas coisas. Quero brigar com quem... quero brigar positivamente com quem tentou algo e brigar feiamente com quem não tentou nada. Quais são minhas perguntas? Vamos ver elas em ordem. Alguém lembra qual foi a primeira? Qual é o problema da segunda? Qual é o problema da segunda? Porque se olhar a linguagem que ela gera, é correta. Além do problema que todas têm aqui, que era para consertar, um probleminha que todas têm é que elas permitem gerar strings que têm leading zeros. Eu vou perguntar a alguém que tem certeza sobre o termo em português, como posso falar esse leading zeros? Zero esquerda. A gente já não falou. É assim? Zero esquerda sem nenhuma proposição entre as duas. Zero esquerda? Duas palavras? Esquerda, ok. Zero à esquerda, ok. É sério? Ok, tá beleza. Ok, zero à esquerda, vou aceitar. Zero à esquerda. Então isso seria, ele permite zeros à esquerda. Ok, beleza. Então um problema que todas elas têm é que permitem zeros à esquerda. Isso não vai me preocupar agora. A gente vai voltar a isso daqui a pouco. Então, qual seria um problema que ela tem? Se a gente ir para ignorar isso. Alguém pensou em algum problema que ela tem? Tem 1, tem 2, tem 3, que pensou agora, assuma, deu para ver, então castigo. Não, Erickson. O problema aí seria a redução, eu acho. Seja mais específico, porque está no caminho certo. Quando vai fazer a chamada novamente do bebê, sempre vai ficar faltando um termo e isso não consegue achar. Opa. Tá.
Agora te perdi. Então, ainda bem que falei para ser mais específico. O 13? Como assim? Em binário. 1, 0. Se for aplicar o PIN dele, o bebê. Um segundo. Você está dizendo que vai ter numerais que ela não consegue gerar? Na verdade, gera todos. Eles são uma recursão. Depende do que você está dizendo recursão. Aqui a gente, talvez nem seria bom chamar isso de recursão e deixar a palavra recursão quando a gente define uma função. A gente definiu aquele maisinho por recursão, certo? Esse operador. A gente definiu esse operador usando essa... Qual foi das duas? Foi essa. De cima, sim, essa aqui. Essa foi aquela que usou, certo? A gente que estudou essa na última aula. Então, vamos deixar um pouco essa palavrinha. Aqui existe algo recursivo, se você quiser dizer. Com certeza, no terceiro caso, aparece B e B aqui. Então, é por recursão que ela vai gerar isso. Se eu quero gerar, sei lá qual número tu falou, 1, 0, eu tenho como gerar isso. Eu vou começar vou escolher isso. Para o primeiro B, eu vou escolher de novo isso, vamos dizer. Cada um depois deles eu vou substituir com 1 e o Bzinho da direita. Vamos lá. Para chegar aqui, eu poderia pegar o B, escolher o terceiro caso, B. Agora escolher para o primeiro Bzinho, eu vou escolher o primeiro caso, B. Eu tenho o segundo Bzinho aqui. E agora, para o primeiro Bzinho, eu vou escolher o 1, B. Para o segundo Bzinho, eu vou escolher o 1, certo? Aí. E para o terceiro Bzinho eu vou escolher o 0 e conseguir gerar... faz sentido? Vamos dar uma chance no editor que passou na hora. Fale. Seria um problema que ele falou, mas não que não chega num número, mas sim a demora que tem de processamento disso. Que você tem que fazer a chamada de um B, chamar o B de novo e chamar o B de novo. Se você Um segundo. Até que eu discordo aqui no sentido de, se eu quero descrever um número com 8 bits, sei lá, esse número, vamos dizer, certo? Eu posso começar com um Bzinho. Agora o Bzinho vai virar BB, certo? Vai virar um BB. E se eu substituir cada um deles, vai ser BB. E agora cada um deles vai ser 2. Então, em depende se eu consigo andar em paralelo ou não, certo? Se eu consigo andar em paralelo, essa coisa é bem melhor, porque ela vai abrir vários Bzinhos e depois vou substituir com esse e pronto. Minha árvore aqui vai ter 1, 2, 3 profundidade, certo? Eu vou conseguir os 8. E esse cara que trabalha aqui, não, ele vai precisar fazer 2, 3, 4, 8 coisas quando eu vou ter conseguido com 4. Mas tem algo a ver, acho que a gente está aproximando a coisa que quero escutar, quero ouvir aqui. Alguma outra ideia? Débora? Eu não tenho certeza, mas eu achava que era por conta que você não tinha uma informação certa sobre quem eram esses BP. Aí como não tem informação, não dava para trabalhar com aquela função que a gente estava usando, tipo, entre elas. Muito bem. Exato. E tu quer falar a mesma coisa por acaso ou não? Eu ia falar isso e falar também que não dá para definir operações. Isso é uma definição também. Esse, por exemplo? Isso, por É isso que tu falou, ou não? Ok, vamos entender então essa ideia bem, porque é exatamente onde que fica o problema. Quando a gente definiu essa operação maisinho, se a gente lembrar, foi definida como? Por os 4 casos que tinha aqui, certo? Então, se eu aplicar no 0 o maisinho, isso vai ser 1. Se eu aplicar no 1 o maisinho, isso vai ser 0. E agora, se eu aplicar no Bzinho 0, isso ia dar Bzinho 1, certo? E se eu aplicar no Bzinho, preciso trocar a minha caneta, isso ia dar Bzinho, e foi a recursão mesmo aqui, certo? E 0. Ok. Então, a gente fez um exemplo que não lembro qual foi, para calcular que o sucessor de, sei lá, 5 foi 6, não, foi um desses. E vou trocar o cartucho aqui. E nosso exemplo, eu falei para vocês, não é para roubar, vocês não podem consultar, o próximo do 5 é 6, então é só escrever o 6 no binário, vocês precisam seguir essas equações, essas regras. E a gente conseguiu fazer isso.
e a gente conseguiu ver que o próximo de 101 é o 110. A gente fez essa coisa aqui. Começamos com 0. Eu estou esquecendo a fonte que estou usando. 101 mais A essa coisa. O que aplica aqui? Aplica a quarta, onde o Bzinho representa essa coisinha. Certo? E eu consigo andar. Só que Débora está dizendo, peraí, se eu tivesse criado meus numerais a partir dessa ideia, eu não teria como separar nesses casos, porque se eu olhar nesse bichinho aqui, eu não sei como que ele foi criado. A partir de qual foi a sequência que foi criado. Se eu tenho essa, ou essa serve também, eu tenho certeza como definir recursivamente assim, porque é a única maneira, se eu tenho essa coisa, eu sei que casa aqui. Se eu tivesse feito na outra maneira, eu teria direito de escrever uma coisa dessas. E agora, ou belinha, vamos dizer, belinha. Agora você não tem uma única maneira de casar o bezinho com uma parte do teu numeral e o belinha no outro, você tem várias. Isso não ia criar uma operação mesmo, a operação não pode variar e arbitrariamente dar certos valores se você escolher uma coisa, certos valores se não. As operações são deterministas, como a gente fala. E exatamente esse o problema. Se eu pensar um pouco na gramática sem nem chegar aqui, eu poderia falar que, olha, quando eu desafio você com essa gramática gerar esse string aqui, esse numeral aqui, você só tem uma opção cada vez. Se você está aqui, você vai para onde? Você vai para cá. E depois vai para cá. E depois vai para cá. Não tem opção lá. Então, assim que você tem um numeral, você sabe exatamente qual foi a árvore de construção sintática dele. Mas se você está aqui e quer construir isso, você pode, sim, mas se você olhar apenas nisso e alguém te perguntou como foi que alguém construiu isso, você não pode saber, porque tem várias maneiras de construir isso. Uma seria enxergar ele como um Bzinho, e ele como um B, e ele como um B. Outra seria enxergar assim. E nesse caso não tem outra, certo? Mas vocês entendem que se tinha mais dígitos aqui, as possibilidades seriam mais e mais e mais. Ok. Muito bem. Exatamente por causa disso, a gente não vai considerar os binários nessa maneira. Bem, dúvidas? Ok. E aqui a gente tem a operação que eu apaguei, que foi, alguém pode lembrar para mim? Foi Bzinho de 0 mais A igual Bzinho de 1. E aqui seria Bzinho de 1 mais A, isso seria Bzinho mais A, 0. Ok. E essa foi a nossa definição, então, do sucessor. E o homework mais importante aqui era duas coisas. Enunciar a corretude e demonstrar o que você enunciou a corretude de quem? Desse operador. E é legal apreciar isso, porque no processo que a gente trabalhou na aula passada, a gente errou, certo? A gente definiu uma coisa, errou o que significa o quê? Se isso fosse um programa, ele compilaria, só que ele mandou o próximo de 5 para ser 8, sei lá como foi. Ou seja, faz sentido ter um critério para conseguir demonstrar a corretude do nosso programa. Esse é um programa aqui, certo? Alguém tem alguma ideia sobre enunciar isso? Tem uma mão, duas, três. Vou esperar um pouco mais para uma quarta, vai estar certo? O que significaria que essa definição aqui é correta? Primeiramente, você precisa saber qual seria o objetivo, mas o objetivo todos sabemos. O objetivo é definir o sucessor nos numerais binários. Então, eu quero que se eu pegar o 5, eu vou ver 6, ou não 8. Jefferson? Eu coloquei para todo B, sem 3 binários. Para todo Bzinho, pendecendo onde?
Para todo bezinho do sim, nesse bin aqui. Ok, um segundo. Então, no meu resumo aqui, eu deveria ter falado que a gente definiu mais uma coisa, que a Jefferson vai precisar agora, que foi uma semântica para a nossa linguagem. E a gente denotou essa semântica com esse simbolizinho legal aqui, onde a gente bota o argumento dela no meio dessas chaves estranhas, chaves semânticas. E a gente definiu, importante, por recursão, a gente imitou o que a gente tem feito lá nos naturais. Então, em vez de 2 equações, a gente precisou 4. E a gente definiu isso nessa maneira. Eu espero que alguém vai me ajudar aqui. Eu preciso falar qual vai ser o significado, a semântica do 0, qual vai ser o significado do dígito 1 e qual vai ser o significado de algum numeral que começa com B e termina com 0. E o que seria o significado de algum numeral que termina com 1, que começa com um certo numeral e depois termina com o dígito 1. Parêntese. Os dígitos do binário são chamados bits. Tá? E o bit não significa nada demais do que binary digit. Agora, não me perguntem quem escolheu o B e o it. Mas bit vem dessa palavra. Ok. E qual foi o significado aqui? Do 0 foi... Ok. Importante entender que eu estou de bin para os naturais, ou alguém poderia definir a mesma coisa para os nats, certo? A ideia é que uma coisa que eu considero conhecida nesse momento, então, forma que se alguém dar um significado em termos dessa coisa, eu vou aceitar. Esse seria o domínio da semântica, ou seja, a coisa que eu já sei os significados. Vamos usar os naturais que conhecemos desde criança. Esse vai ser o 0, esse vai ser o 1, esse vai ser 2 vezes o que o bezinho sozinho significa. E aqui seria? Ok. E a gente testou isso, não vou testar de novo. E a gente ficou feliz, espero. E aqui as duas são recursivas. Ou seja, eu necessitei o significado de um componente da minha palavra. E de boas, consegui definir essa coisa. Então agora o microfone volta para a Jefferson. Para todo bezinho binário, o que acontece? Sucessor de B dentro desse simples. O sucessor de bezinho. Dentro desse simples especial. Isso? Em palavras, isso significaria o significado do sucessor do bezinho, certo? Exatamente. Não, mas eu não desenhei bem. Vocês são convencidos que eu me importo com isso. Tá, é assim? Vamos ver o que é a ideia de Débora, a mesma coisa? Que mais? Agora todo mundo a mesma coisa? Ok, beleza. Ou seja, para qualquer palavra no binário, para qualquer numeral binário, se você aplicar esse operador aqui e depois perguntar qual o significado de toda essa coisa, vai ser a mesma coisa de perguntar primeiro qual o significado da palavra original e depois somar 1. Isso exatamente o que significa que a tua operação foi correta, porque você quer definir o sucessor, então no final das contas ele precisa comportar dessa maneira. Faz sentido isso? Ok. Agora a pergunta critical seria como demonstrar isso? Seria o 2. Ok. Quero dar um desenho, só para acostumar um pouco vocês com esse tipo de desenhos. Eu vou copiar essa coisa para cá. Esses desenhos que eu vou fazer vão nos preocupar bastante em FMC2. Mas é bom ter um contato pequeno desde já. Eu vou fazer um quadrado. Prestem atenção como vou desenhar isso. Eu estou nos binários.
certo? E eu tenho uma maneira de passar para os naturais. Nos binários, eu tenho uma maneira de continuar nos binários a partir da função que eu defini. Certo? E dos binários, eu tenho uma maneira de passar para os naturais. Eu já tinha essa, certo? Mas quero desenhar de novo. E dos naturais, eu tenho uma maneira de descer para cá, que supostamente eu conheço desde criança. Agora quero que alguém fale para mim quais são os nomes dessas setas. O nome das setas, a ideia é que são operações, funções, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. E vamos ter que descobrir uma propriedade, o que significa realmente que minha coisa é correta nesse caso. Qual seria o nome, o processo que eu estou falando aqui? Seria qual o sucessor? Porque tem dois sucessores envolvidos, seria o maisinho. Aqui então, seria essa operação que eu vou escrever assim, o maisinho. Certo? Se eu começar nesse elemento aqui e aplicar essa operação aqui, eu vou descer para esse elemento aqui. Mas em qualquer bichinho que eu estou no bin, em qualquer momento que eu quero, eu posso passar para os naturais a partir de qual operação? Da semântica que tem aqui, certo? Aqui então, eu posso passar em qualquer momento a partir dessa operação. Eu estou botando esse tracinho aqui, a ideia é que você bota argumento no tracinho, certo? Tracinho, sei lá. E aqui também. Aí. E aqui? O sucessor padrão, certo? O sucessor padrão. Aquele que soma mais um nos meus naturais, que eu conheço supostamente desde criança. O que significa que essa coisa aqui é correta nesse caso? Significa que o que a gente chama de, não fiquem com medo, às vezes a gente denota assim, que esse diagrama aqui comuta. O que significa comuta nesse caso? Comutativo, a gente sabe de operações que não importa a ordem. Aqui é parecido. Se você descer primeiro e depois passar por aqui, você vai achar algo. E se alguém decidir primeiramente passar por aqui e depois descer, vai chegar na mesma coisa. Esse é o nosso primeiro exemplo de um diagrama comutativo. E se a tua operação que você vai definir satisfaz isso, para essa operação que você supostamente quer que seja ela, esse é o teu critério de corretude aqui, certo? Significa que tua operação faz esse quadradinho aqui comutar. O segundo, naquele exemplo, aquela definição que acho que foi do Lucas, não lembro, que foi errada, que nos levou do 5, falou que o maisinho desce. Agora não vou me preocupar com a fonte monospace aqui, ok? 101, esse seria, acho que foi 8, que não importa exatamente qual foi o erro, mas foi uma coisa errada, certo? Ok. Ou foi 13? Foi 13, né? Foi 13 porque você adicionou um lá, então foi isso. Foi. Ok. Pronto. Então, essa definição, a nossa primeira definição que funcionou no sentido, fez algo, levou esse cara para cá. E agora, essa coisa não comuta mais com essa definição. Por quê? Porque se eu começar aqui no 5, é descer, desculpa, não no 5, eu vou começar aqui, se eu começar aqui no... Vamos lá, vamos seguir os dois caminhos possíveis. Se eu começar aqui nesse numeral, e descer para cá, eu vou chegar em qual numeral? 1, não. Eu estou com essa operação bugada. Vou chegar aqui. Se eu aplicar agora a minha semântica, eu vou chegar a qual número que eu conheço? Com o sistema decimal, vou escrever? 13. Ok? Se no outro lado eu decidir traduzir primeiro, eu vou chegar em qual número aqui? 5. E se agora decidir descer pelo sucessor que eu tenho desde criança, qual número eu vou chegar? No 6. E o 6 não é 13. Ou seja, importa a ordem que eu vou aplicar essas duas operações. Primeiro traduzir e depois sucessorar, ou primeiro sucessorar aqui e depois traduzir. Mas com essa nova correta operação, o diagrama realmente comuta. Ok. Talvez a gente vai ver mais uma vez algo de diagrama comutativo
em FMS1 é bastante mais vezes em FMS2. Mas espero que a ideia, pelo menos, não vai ser tão estranha, não foi uma coisa tão difícil de entender. Perguntas? Nada? Ok, falta só demonstrar isso. Quem conseguiu, pelo menos daqueles que conseguiram enunciar, quem tem Débora? Débora, fale, qual a ideia? Na verdade, a gente começou tentando fazer por indução, aí não deu certo porque não era natural. Então, Pois é. Um segundo, calma. Então, uma ideia seria, eu quero demonstrar que para todo algo eu tenho duas opções padrão. Vou falar seja B binário, eu vou me perder, talvez vou pegar certos casos, mas se eu pegar aqui casos, eu vou sentir a necessidade de uma hipótese indutiva. Vou falar, eu sei o que eu faço nesse caso. Se eu separo em casos e num dos casos eu gostaria de ter uma hipótese extra forte de hipótese indutiva, eu vou falar, vou fazer por indução. Mas Débora está dizendo, mas espera aí, porque a gente aprendeu que para ter o direito de fazer esse feitiço de indução, meu alvo precisa ter essa forma. Para todo n, até vou escrever aqui nat, como a gente escreveu. Para todo n, vou escrever pontinhos. Para todo n nat, phi de n. E a gente falou que, olha, se você tem essa coisa, espero que todos sabemos o que eu vou escrever aqui, isso seria o quê? Indução. Não, ninguém. Parametrizada por φ, certo? Porque depende desse φ. Eu posso reduzir esse alvo para quais alvos? Ok. E? Nat? Certo, eu vou usar o S de cá agora para voltar no low level que a gente aprendeu. Então, o problema da Débora é justificado porque ela falou, mas espera aí, eu não posso fazer indução porque não me deu esse direito. E? Então, tá. Aí eu também tentei dividir em casos, só que não dava porque tem recursão naqueles dois. Aí, Pois é, nesses casos você gostaria de ter uma hipótese indutiva? aí eu ficava voltando. Então, tá. Aí meio que provamos pro 0 e pro 1. Sim. E aí usou a hipótese indutiva nova, que era tipo pro B, e provou mais para esse com a hipótese. Qual seria esse? S e S? Não. S e S. Esses dois como se fosse base e esses dois usando B de hipótese. Ok, muito bem. Eu vou tentar explicar, talvez de uma maneira pior ainda, mas enfim. Vamos tentar brigar todos. Eu vou pegar o lado de Débora agora. Eu não posso fazer indução, certo? Por quê? Porque indução fazemos apenas tem essa forma, não tem essa forma a minha coisa, não tem para todo B nat algo acontece, tem para todo B nos bins algo acontece. E nesse momento eu posso falar, ok, mas no final das contas, eu já roubei uma vez, e talvez eu consegui fazer isso abaixo do carpete e ninguém percebeu. Fazendo algo que a gente sabe fazer apenas nos nats, a gente fez algo nos bins e todo mundo aceitou isso. Qual foi essa coisa que eu fiz? À noite, como? A recursão. A recursão, supostamente o princípio da recursão que a gente nem enfrentou ainda, mas era para ser uma coisa que nos permite definir funções e operações quando o meu domínio, meus bichinhos são os naturais. Mas aqui, meus bichinhos não eram nats, eram bins. E mesmo assim eu fiz recursão e, vamos dizer, ninguém reclamou. Então, no mesmo sentido, talvez, eu poderia falar, peraí, a gente já entendeu que indução e recursão são dois lados da mesma moeda, então talvez cada vez que tem indução, tem recursão, cada vez que tem recursão, tem indução também. E quando a gente discutiu um pouco para ver o que nos permitiu realmente ter esse princípio da indução, a gente traduziu essa ideia aqui nasquelas regras de formar os naturais, que temos duas regras, suc e zero, e a gente viu que, na verdade, essas duas coisas correspondem praticamente em nas duas coisas que precisamos demonstrar, na base e no passo indutivo. Nesse caso, o que a Débora está dizendo é que, olha, aqui parece que eu tenho duas coisas que parecem ser bases, o 0 e o 1, eu vou precisar me preocupar separadamente para esses dois caras, e se eu demonstrar que o 0 e o 1 têm essa propriedade que eu quero, então eu estou, nesse caso,
O que eu estou tentando dizer é que, na verdade, talvez agora percebemos que esse IND, que decorei com φ, eu deveria ter decorado ainda mais. Será a indução nos naturais para esse φ. E a pergunta é, o que seria uma regra que seria a indução nos bins parametrizada por φ? Eu sei, a parte de baixo é fácil, certo? Seria para todo Bzinho bin, algo acontece. Isso é fácil. O problema é o que acontece aqui. E as bases são meio fáceis para enxergar também. Quais seriam? Φ de... não seria de zero, não. Φ de... Certo, de zero. Φ de esse bichinho aqui. Seria uma base que eu preciso falar. E essa seria... essa também. E agora seria a pergunta, o que mais que eu tenho aqui? Posso pensar que, na verdade, para convencer alguém por que a indução funciona bem, que todos têm uma propriedade legal, basta te convencer que o zero tem uma propriedade legal e que o único outro construtor dos seus valores, construtor no sentido cada natural, posso pensar que ou foi construído a partir desse cara, porque é o próprio zero, que o zero já é umnat, ele não precisa coisas para construir, ou ele foi construído a partir desse cara aqui, esse, que ele é de aridade 1, no sentido de o excisão aqui, o sucessor, precisa ser aplicado em algo para construir um natural. Ou seja, esse cara é um natural porque foi construído a partir desse construtor com esse argumento aqui. E esse cara agora, o meu 2, também foi construído a partir do sucessor com o argumento esse cara aqui. E por aí vai. Então, se eu quero te convencer, supostamente você visualizou bem que todos os nats são esses caras aqui. E se eu quero te convencer que todos eles têm a propriedade φ, basta demonstrar para você duas coisas. Olha, todos os teus construtores não quebram a φ. O que significaria quebrar a φ nesse caso? Que você construiu uma coisa que não tem essa propriedade φ mais, mesmo que alguém te passou uma coisa legal. Vou tentar explicar isso. Nesse caso, eu precisaria falar toda coisa que esse construtor vai construir é legal. Qual a única coisa que esse construtor pode construir? Ele mesmo, porque ele é de aridade zero, ele não está esperando coisas para receber, para construir algo. Então, aqui, a única coisa que eu preciso verificar é que meu zero aqui é legal. Esse cara, se eu quero demonstrar que, olha, ele construa coisas boas, mas com certeza ele precisa receber uma coisa que já é boa. Isso é traduzido como? Para cada K natural, se o K é natural, a coisa construída pelo S, se o K é legal, a coisa construída por esse construtor e esse argumento vai ser legal também. Ou seja, alimentando no teu sucessor coisas boas, vão ser construídas coisas boas. Se eu demonstrar essas duas coisas, com certeza todos os números são bons. Aqui, praticamente, posso ver que tenho 4 construtores, vamos dizer. Aquele que é apenas o 0, aquele que é apenas o 1, e pronto, não precisa pegar algo para virar um valor bin. Mas esse eu posso pensar que é o cara que bota um 0 no fim, e esse é o cara que bota um 1 no fim da entrada dele, vamos dizer. Então, se eu aplicar o terceiro nesse binzinho, se eu aplicar esse construtor, ele vai construir... a partir do B0, eu vou construir qual numeral? 1? Opa, eu errei aqui. 0, certo? 0, certo? E agora eu sei, posso continuar essa árvore. Esse foi construído com qual construtor? O B0, que foi aplicado em qual bin? No 1. E esse foi construído com qual construtor? No B1, que foi aplicado em qual entrada? Nesse bin. E esse bin foi construído a partir de qual construtor? Ele mesmo. Ele já é construído a partir do umzinho. Essa seria a árvore que explica porquê. E essa ideia é bem melhor daquela outra, porque eu posso fazer isso. Na outra não tenho uma maneira única para fazer isso. Então, voltando... Quais são as outras coisas que eu preciso demonstrar aqui para ter eu diria de falar que tem um princípio de indução que presta para os bins? Como? Quem está falando?
Lucas, roubou o microfone, fale. Eu tenho dúvida só nesse caso se dentro da passo indutivo seria um ou se seria um i. Porque... Decida. Não, você não vai ganhar qualquer... Como? Chutou? Não, porque olha nesse exemplo você precisou usar Um segundo, aqui você não pode inferir isso a partir desse exemplo só, porque aqui você tem um cara de aridade 1. Então aqui eu tenho dois caras. Agora não estou entendendo se você está tentando juntar esses dois para uma coisa só, ou se você quiser ter uma coisa separada para cada um deles. Seria, por exemplo, para todo o V, aí você provaria o 0 ou o 1. Ver com... Por que você quer fazer tudo isso junto? Não vai ser bagunçado? Qual o sentido de falar para todo U e para todo V? Acontece uma coisa sobre U e uma coisa nada a ver sobre o V. O V não aparece aqui, não vai ter nada. E o U não aparece aqui. Seria bem mais arrumado, no segundo. Seria bem mais arrumado se você consegue falar para todo U algo e para todo V algo. E nesse sentido, por que não usar o mesmo U? É a mesma variável, certo? Luiz, o que você ia falar? Um exemplo, para todo B. Exemplo? Isso não é um exemplo. Fale. Para todo Bzinho? No bin? Se o Bzinho fia, gostei. Então? Quem? Fale. B1. Assim? Ok. Um segundo. Vamos segurar isso um segundo. Débora, você falou o quê? Não, eu nem falo nada não, mas tem que colocar o... Não, peraí, porque você que começou aí, você foi roubado o microfone 2 vezes. Então, Então, eu apagaria o colchete que está aí no final. Não, aqui? Aí eu colocaria o I e colocaria o FI de B0 também. Mas talvez desse para colocar separado, mas eu acho que isso... ok. E Heitor? Você pode apagar tudo isso sabendo. Não. Se você souber que B é um binário, você não necessariamente precisa saber se ele termina com 0 ou 1. Porque você sabe que ele termina com 0 ou 1. Então, se B fia, B mais I fia. Mais um? B mais I. Opa, calma. Tá, um segundo. Aqui eu anotei essa coisa. Heitor, vou voltar para brigar daqui a pouco. Tayane, você falar algo parecido ou nada a ver? Não, fale. Eu acho que, seguido por ter dois consultores, a gente teria que criar... Calma, temos 4. 1, 2, 3, 4. Mas temos 2 unários. Certo, ok? Certo? Seria que teria que garantir que os dois fiam. Ok. Seria B1 e B0 fia. Isso implica que o sucessor de B1 fia... Calma. Calma. Quando você fala o sucessor de... Você está se referindo a esse? Operação de... A operaçãozinha? Um segundo. entendi. A gente vai provar exatamente. Não, vamos dizer que toda essa ideia de o que ganhamos, o princípio da indução e da recursão que ganhamos, necessitamos essas coisas até para definir o maisinho. Então, primeiramente, precisamos ver realmente o que significa recursão e indução nos bins, e depois até tentar definir o maisinho. Faz sentido? Então não vou precisar voltar porque é a mesma briga mesmo. Então não posso pensar que aqui pode aparecer o maisinho, porque a própria existência do maisinho, o maisinho para ser nascido e definido, precisa, a indução e recursão precisa dessa coisa, certo? Mas as ideias até aqui são muito legais e corretas. Agora eu confesso que eu preferiria ver... Nesse caso dá certo, por quê? Porque acontece que os dois construtores têm a mesma aridade, então você poderia se livrar dessa maneira, mas se a gente quer ficar um pouco mais fiéis na forma que tem aqui, como eu falei, tem certas frescuras. Aqui tenho 4 coisas, aqui parece 1, 2, 3, não gosto disso. Então vamos apagar aqui, seria correto, tá? Não é incorreto. Então, como seria o passo indutivo? Aqui vou ter 2 passos indutivos, porque tenho 2 construtores com aridade 1, então cada um vou precisar
verificar para cada um deles que ele respeita o fim, a propriedade que eu quero. Respeita significa o quê? Me dá uma coisa que já tem propriedade, eu vou verificar que se eu botar um 0 no fim, continua a propriedade. Me dá uma coisa que tem propriedade, vou garantir que botando o 1 no fim, não vai quebrar essa coisa. Se quebrou é porque já estava quebrada antes. Essa é a ideia da indução. E aqui seria o que então? Para todo o bezinho, no bin. Não vou fazer nada especial aqui, vou apenas quebrar a coisa que Débora falou com a conjunção, em duas coisas diferentes. Para todo bezinho verificar que se ele fia, então botando um 0 no fim dele, continua fiando. Já era essa. E a outra seria para todo bezinho, no bin, se o bezinho fia, então, botando um 1 no fim dele, também fia, ok? E esse seria meu princípio de indução para o bin. E agora então, vocês sabem que quando eu falei para vocês, como eu falei, acho que eu falei, vou falar várias mentiras para vocês durante a disciplina, a ideia é descobrir essas mentiras juntos, depois. Então, uma mentira que eu falei para vocês é que a indução você apenas pode usar nos naturais. Agora vocês sabem que na verdade você pode nos bins também, e na verdade praticamente você pode aplicar, ter um princípio de indução cada vez que você tem um tipo de dados, aqui vamos ver os nats, os bins, que foi definido indutivamente ou recursivamente, se vocês gostam, numa maneira dessas, como essas aqui. Tayane, sim. Sempre que eu puder usar puder provar que um conjunto respeita a boa ordem, eu posso usar a indução dele? O que você quis dizer como um conjunto? Peraí, não posso dizer apenas para um conjunto se ele tem boa ordem ou não. A ideia é que tem um conjunto, eu tenho uma ordem nesse conjunto também, e depois eu vou decidir se essa ordem é boa ou não. Então, para decidir se um conjunto é bem ordenado, ele precisa ser ordenado, ou seja, precisa ter uma ordem. E a gente vai nos preocupar bastante com conjuntos ordenados e bem ordenados, tudo mais em FMC2, mas por enquanto vale a pena dizer pelo menos que existe uma certa conexão entre uma boa ordem, ou até umas relações mais não tão fortes, vamos dizer, e a indução. A gente vai discutir bastante em FMC2, paciência. Mas agora, e na verdade aqui em FC1, todas essas induções que a gente vai continuar fazendo vão ser essa de naturais. Agora estou aproveitando para mostrar uma coisa, desvelar, desvendar, é assim? Ok. Desvendar essa mentira de apenas os naturais que eu posso. Não, pelo menos se uma coisa definida dessa maneira, você ganha de presente recursão e dualmente ganha indução também. Utilizar a multiplicação em na semântica seria considerado um pouco? Não, um segundo. A ideia é que aqui, nesse domínio de semântica que estou trabalhando, eu sei o que significa 2, blá blá. Se você fala, peraí, a gente não definiu essas coisas, sem problema nenhum, vira essa coisa aqui como nat, certo? Vira essa coisa como esse 0, vira essa coisa como esse 0, multiplicação a gente definiu, então só vou decupar, vira essa coisa aqui de esse 0, e toda essa coisa aqui vai ser o sucessor disso. Pronto, faz sentido? Mas a ideia é que ninguém vai te proibir usar os naturais que você conhece desde criança. A ideia é que estou definindo uma linguagem, aí você fala, olha, você fala essa linguagem aqui, você entende os naturais? Ok, beleza, então vou traduzir essa linguagem para os naturais que você entende. Você sabe o que é multiplicação? Soma, os numerais 0, 1, 2, sei lá o que, conhece as coisas, beleza. Então eu vou traduzir minha linguagem para essa, para você entender o significado das palavras que estou escrevendo na minha linguagem. Ok. Então basta só demonstrar. Toda essa conversa aqui foi apenas para falar que como seria a demonstração. Gostei muito porque a gente descobriu, então, qual a limitação aqui. Quero fazer indução, mas não posso. Mas espera aí, será que eu posso? Essa é a ideia. Não vou cobrar, não vou perguntar
para quem fez isso, para quem chegou aqui, que talvez tenha só duas ou uma pessoa, ver uma demonstração. Agora que a gente enunciou e agora que a gente entendeu qual é o princípio da atenção, vou deixar todos vocês pensar um pouco para terminar essa demonstração. Mas vai ser extremamente simples. Tá? Vou ter praticamente 4 coisas para fazer. 1, 2, 3, 4. Trivial, trivial, quase trivial, quase trivial. Vou precisar da hipótese indutiva. Um segundo. Qual a hipótese indutiva? Aqui é essa e aqui é essa. Ok? Então, para cada passo indutivo tem sua própria hipótese indutiva. Ou seja, se vocês têm um construtor que pega vários argumentos que construam um valor, a hipótese indutiva é que cada um dos argumentos são bons. E você pode usar isso. Então, o objetivo é demonstrar que a coisa construída a partir desse construtor continua sendo uma coisa boa. Ok? Lucas? Uma dúvida com relação a escopos. Como? Uma dúvida com relação a escopos. Escopos? Sim, por exemplo, nesse primeiro... O bezinho nasceu aqui e morreu aqui. Okay? Não tem nada a ver aqui. É por isso exatamente estou usando a mesma variável. Por isso falei esse U e esse V, seria melhor separar, inclusive usar a mesma variável, porque não só precisa inventar novas variáveis para cada escopo novo. Ali nesses dois passos indutivos, tem um I ou são coisas diferentes? Entre esses dois, olha, esse alvo aqui foi reduzido em 4 novos alvos. Então, se eu quero demonstrar isso, eu tenho a obrigação de matar 4 novos monstros. Na indução padrão, você reduz um alvo para 2 alvos, e você precisa matar os 2, certo? Aqui, esse alvo está sendo reduzido para 4 novos alvos, 1, 2, 3, 4, e você precisa matar os 4. Então, você precisa verificar que o 0 é bom, verificar que o 1 é bom, verificar que botando um 0 no fim de uma coisa boa, continua bom, verificar que botando um 1 no fim de uma coisa boa, continua uma coisa boa. Então, aqui são 4 coisas para demonstrar. E são fáceis, tá? Tem pergunta ou... Peraí, é pergunta ou... Ok, pergunta então. Não dá alguma contradição se eu demonstrar que o B implica em B0 e... Calma, o B não implica em nada. E o B0 não é implicado por... Sim, mas é importante. O fato, se você sabe que o Bzinho é bom, você garanta que o B0 é bom. E se você sabe que o Bzinho é bom, você garanta que o B1 é bom. Qual a contradição? Parece que você tem na tua cabeça que se eu tenho um bin, um string feito 0 por 1, e uma propriedade qualquer que eu estou pensando, apenas um dos 2 possibilidades pode dar certo. Por quê? Faz sentido? Nesse caso, por exemplo, a gente vai querer demonstrar que essa operação é correta, e se você aplicar em qualquer um deles o sucessorzinho, você vai ver a resposta certa. E a ideia é que se você garantir que, se você sabe que essa coisa aqui comporta bem, você quer verificar que essa coisa comporta bem e essa coisa comporta bem. E as duas devem comportar bem, as duas comportam bem. É isso que a gente quer demonstrar. Okay? Mais brigas, dúvidas ou perguntas, sei lá? Ok, como eu falei, não vamos demonstrar isso agora, vocês vão fazer isso em casa. Quem quer entender e brincar com essa coisa é bastante interessante. Mas falta mais um homework, eu acho, para hoje, que foi também interessante. Que foi criticar, ou investigar, ou elogiar, sei lá, essa. Alguém pensou nessa pergunta? Andreon, tem mais? Mateus? Heitor? Adalto, qual foi a tua ideia? Eu acho que da mesma forma vai poder gerar os negócios. Peraí, você está falando que pode fazer a mesma coisa ou você vai falar que... Se for definir uma operação, vai poder fazer de várias formas, eu acho. Então está falando que vou ter o mesmo problema que tinha com o bebê? Ou não? Isso? Eu não tenho unicidade de leitura, vamos dizer. Por quê? Se eu te dar um segundo, você pode me dar um string que você afirma que tem mais que uma maneira de formar ele. Cuidado, aqui estou 0B, 1B. O 001, eu sei que foi criado a partir desse cara, porque começa com 0, aplicado no 01. E o 01 eu sei que foi criado a partir desse cara, porque começa com 0, aplicado nesse. E esse eu sei que foi criado a partir dele. E eu estou desafiando você a achar outro caminho para gerar o mesmo string.
Faz sentido o que eu estou dizendo? Eu posso colocar Aham. 00 e B. Não posso. Qual é a regra que te permite isso? Se você tivesse aqui uma coisa falando 0, 0B, sim, você teria esse problema. Mas agora você tem só 4 casos e esses são deterministas no sentido de garantam que cada palavra gerável pode ser gerada só com um caminho, uma escolha mesmo. Então não vou ter esse problema. Tem outra crítica? Mas o 001 e o 01 são o mesmo valor, mas não são o mesmo número. Não, um segundo. Assim que você falar a palavra valor, você já saiu do lado da sintaxe, você já caiu na semântica. E isso, como a gente observou, vai ser um problema comum para todas. Vão existir uma infinidade de nomes para os mesmos valores que queremos. Mas estamos querendo deixar isso para preocupar como outra preocupação. Agora a ideia é comparar isso com essa. Então, comparando essa com a BB, por causa dessa briga que tinha agora com o Adalto, descobrimos que essa, na verdade, parece melhor. Pelo menos não tem o problema da outra que... Se você falar para mim como que foi criado esse cara, e eu estou nessa, eu sei como foi criado. Se eu estou na outra que tem o BB, eu não sei. Será que foi BB? Será que foi BB? Ou será que foi BB? Faz sentido? Ok. Quem mais queria dar opinião aqui? Tayane? Assim, quanto à formação do número, não ia ter nenhum problema, nenhuma diferença. Mas quando a gente vai fazer aquela operação... Essa aqui? Sim. Aí a gente tem um probleminha, porque... Gostei da palavra. Não, gostei mesmo, porque é probleminha mesmo. A gente ia ter que achar outra forma de... Ou seja, na verdade até aqui está de boas, certo? Mas preciso apagar isso, o que mais preciso apagar? O lado esquerdo é esse, certo? Ok. Aqui então eu vou precisar, um 0 Bzinho, e aqui um Bzinho, e agora não posso dar a mesma definição, porque vai acabar sendo lendo o binário na forma contrária, que não é assim que eu quero traduzir meu binário. Essa coisa, quero ser 6, não quero ser 3. Faz sentido? Essa coisa, quero ser 2, não quero ser 1. Eu vou ler da maneira que eu quero ler. O que eu falei não faz sentido, mas enfim. Eu quero ler da maneira que eu aprendi lendo o binário, certo? Então, aqui... mas, como a Tayane falou, eu gostei dessa palavra, tem um probleminha. Probleminha significa que eu preciso fazer um trabalho, certo? Mas aqui, talvez, quando a gente definiu essa, a gente também tem um probleminha. A gente gastou, sei lá, 20 minutos, 30 minutos tentando definir essa coisa. Então, o probleminha aqui é que eu não posso pegar a mesma ideia que eu já pensei e usar copy-paste aqui em nova. Mas, agora vou aumentar o nível do probleminha, vou falar que é um problema, porque se a gente gastou 20 minutos para essa talvez vamos gastar 2 horas. Alguém conseguiu resolver ou não? A única coisa que eu notei é que toda vez que você tenta achar uma resposta para o que seria para mexer com B, você abre em duas, assim. Ele ia se comportar de uma forma se o B fosse 0. Tá falando que você tem por caso, certo? No B, se o B começa com 0, não, acho que você vai... Vai começar com 1, parece ser diferente. Principalmente quando se trata do número do baixo. Um segundo, não, aqui no lado direito, não acho que você vai precisar saber nada sobre o Bzinho, além do fato que você pode chamar o maisinho no Bzinho, ok, a recursão, mas você não vai precisar saber do que o Bzinho começa. Você sabe que todo número que você quer maisar começa com 0, e você tem um nome para o resto do teu bin, mas não acho que você vai precisar realmente saber olhar como que começa o Bzinho nesse caso. Mas com certeza é pouco mais, pelo menos um pouco mais difícil. E aqui também, vamos lá, pegar os lados direitos. Na verdade, esses dois são de boas. 0, 1. Mas aqui não vou ter B0 e B1. Vou ter 0B e 1B. E agora meu objetivo aqui seria, de novo, tentar definir o que significam essas coisas.
Talvez faz mais sentido definir primeiramente a coisa semântica e depois tentar definir o que significaria somar uma coisa. Inclusive, se você conseguir definir uma coisa de volta para cá, você pode roubar aqui e falar, quero o sucessor do binário, traduza para naturais, pega o sucessor e traduza de volta para bin, ok? O que mais queria ver seria essa coisa. Alguém tem alguma ideia? Ideia sem falar resposta. Alguém tem? Como disse? Como? Cruzeiro B, tem uma ideia. Ah, essa coisa? Não, para a terceira linha. Para a terceira linha. Ah, ok. Certo. Qual seria? Semântica de B. Ok, muito bem. Gostei. Metade do trabalho foi feito já. Metade no sentido do trabalho que está faltando. Já 3/4 são feitas. Né? Ok, agora a coisa difícil seria essa. Mas não vamos ver isso neste momento. Vamos voltar. Tem outro homework para hoje que eu não estou lembrando? E os zeros, sem os zeros esquerda. Ah, alguém fez alguma gramatiquezinha que se libera dos zeros? Tem um... Fiz, mas eu tive que adicionar uma linha mais, então não sei. Como? Eu tive que adicionar uma linha mais. Não, mas você definindo uma gramática tem o direito de adicionar mais linhas, certo? Mas a coisa interessante seria ter uma quantidade definida de linhas e cada linha ter uma quantidade definida de casos. Vou apagar as induções aqui. Ok. Ok. Qual seria a gramática mesmo? Seria B, B ou P? B, B? B maiúsculo. Aí 0, 1, no caso você fala. Certo? Aí. Outra linha? Não, essa aí ainda. 1B, na mesma linha. Aham. 1B e 1B minúsculo. Então seria outra linha. 1B minúsculo. Eu não gostei da tua... Esse é outro. Certo, vamos chamar ele de... Tem algum nome melhor que o B? Desenhando gramáticas, uma coisa legal é ter nomes bons para essas coisas. Nesse caso, o B é para você que representa os bins, certo? Então vamos chamar esse cara de bin mesmo. Então a ideia é que esse vai ser o teu ponto inicial. Aí aquele B ali seria. Exatamente. E tem mais caso ou não? Eu posso tratar o. Não, ainda estou nesse aí. Aham. Eu posso tratar a próxima como só B, 1B. A próxima o quê? Bota em 1B. Não, eu vou te cobrar para um nome melhor que B. Deixa eu ver aqui. E a ideia é para que... Nada que combine tanto assim. Como? Não sei nada que combine assim tanto com. Está falando de nome? A pergunta é, você vai escolher aqui um certo símbolo. Vamos chamar esse símbolo de D, de Daverton, ok? Mas a pergunta é, esse D sozinho, o que ele gera? Aí seria a segunda linha. Eu sei, mas quais são as coisas de gera? Talvez isso vai te ajudar a dar um nome bom para essa coisa, dá para entender? Então, esse vai gerar o quê? O D. Vamos ver. Vamos chamar por enquanto de D. Vamos ver se a gente consegue um nome melhor. Aí seria 0, 1 e bin. E o quê? Bin? É. E nada mais? Você está afirmando que essa coisa não vai gerar... Vai. Por quê ou não? Vamos lá. Ok. É meio estranho, porque eu tenho esse 0 e esse 1, que pode ser criado tanto aqui quanto aqui. A D, então, gera todos os strings binários. Então eu vou chamar ela de S, de strings binários. Sem nenhuma restrição. Ela é capaz de fazer isso. Então, com essa ideia agora, eu consigo ler um pouco melhor a tua gramática. Você está dizendo que um numeral binário ou é o 0, ou é o 1, ou é o 1 na frente de um numeral binário, ou é um 1 na frente de um string feito por zeros e uns. Por que você precisa desse aqui? Essa foi a pergunta? Quem falou?
Eu não posso colocar esses dois bin em cima porque eu poderia dar de cara com ele. Já, em vez do bin, colocar os dois bin e colocar o 0 na frente. Aí, como eu coloquei o string só pode ser colocado, não, os dois bin só pode ser colocado no lugar do string se tiver um na frente. Aí no caso nunca teria um 0. Sempre teria um na frente, para qualquer número. Um segundo para criar. Eu confesso que não entendi a explicação. Está dizendo que você precisa desses dois mesmo, né? Uhum. Possivelmente tem razão. Vamos deixar isso aqui um segundo. Vamos pensar nisso. E pergunta se alguém tem outra. Você quer que. Tem um contra-exemplo que Ok. Qual seria? se você fizer uma sequência de uns. Quantos? 3 uns. Ok. Porque aí se você aplicar no bin e num string, você consegue ter 2 representações. Não, calma. Ok, vou defender, Deverton. Já aqui ele tem mais que uma maneira de construir, mas o objetivo dele é escrever uma linguagem que não tem zeros. Agora, se a leitura vai ser única ou não, ele não precisa se preocupar com isso. O objetivo desse sítio é apenas garantir que você consegue todos os numerais sem aqueles que começam com o próprio zero. O que achamos? Passou? Tem? Fala. Outra também. Ok, fala. Segue a lógica dele também. Sempre. Tem outra resolução. Outra resolução. Ok, seria como? Bin é igual a 0, 1. Certo? Aí um string também faz o segundo ano que nem ele. E na string você coloca 0, 1 e você, pronto, você repete a de cima. A B ali de cima. O 0, 1 aí, 0B e 1B. 0, 1 e... 0 bin ou 1 bin. 0, bin... Poderia botar bin 0 e bin 1 também, ou tanto faz? Posso? Eu prefiro porque a gente trabalhou nesse. Então, nesse caso, seria bin 0 ou bin 1. Deverton, tem alguma briga aí? Tem outra? Tem um probleminha que eu tenho, que são um pouco repetentes, sei lá, mas isso não quer dizer que são erradas, ninguém tem obrigação de fazer a coisa mais curta que tem. Pode tirar, pode colocar, tipo, quantas opções do string é no Senado, pode fazer isso. Como? Aí, na última linha, string. Aqui? Não, Tem... na última mesmo, mais. Aqui? Não tem Falar nada. tá. Tem, às vezes, que a gente denota de várias maneiras que pode virar um certo nada, assim. Ok, como você quer usar isso? Depende se a tua gramática vai permitir isso, mas o que você quer fazer mesmo? Para poder tirar essas repetições. Aí o bin, ao invés de colocar 0 ou 1 ou um string, botar só... Aqui? Sim, seria? Aí o bin vira 0 ou um string. Aí o string vira 0 ou 1. Esse seria o bin. Isso. E o string vira... 0 ou 1 ou string 0 ou string 1 ou nada. 0, 1 ou string 0 Isso. ou String 1 ou nada. string 1 ou nada. Vamos denotar o nada com lambdazinho grego. Ou talvez vai ser mais um nada, ok. Tá. Tá bom, vamos confiar que faz sentido, que você realmente pode gerar tudo com essas. Vou deixar vocês pensar em possíveis contra-exemplos ou achar uma maneira um pouco mais curta. Aqui talvez faria sentido tentar definir um caso separado, os positivos, ou seja, aqueles que não são zero, e tentar gerar os positivos e falar que um binário vai ser ou zero ou um positivo.
que dá para adaptar um pouco essa ideia para fazer isso. Ok, paramos aqui com esse homework e perguntas. Tem outro homework que eu acho principal? Acho que não tem. Tem? Não, ok. Legal, a gente andou, a gente resolveu até certas coisas e agora vou perguntar, vamos voltar um pouco para ver. Ficam certas coisas ainda para esses homeworks, principalmente fica fechar a demonstração por indução nos binários da corretude, verificar se aquela gramática funciona e aquelas gramáticas funcionam e ok, pronto. Por enquanto não vamos mexer mais com sistemas de representação de números. A gente vai usar o decimal naturalmente como cada humano. A gente não vai nos preocupar com os low level details de cada inteiro. Mas trabalhando com teoria dos números, a gente vai ter que concordar com certas propriedades que a gente aceita desde crianças, chuveirinhos, sei lá o que, esse tipo de coisas, propriedades de sinais, menos sei lá o que. Mas a gente não vai se preocupar tanto com axiomatizar tudo. A gente vai fazer isso em FC2. Em teoria dos números que vamos estudar vai ser entender as propriedades mesmo dos inteiros, dado as coisas que conhecemos desde ensino fundamental, médio, sei lá. Bem, eu vou pegar aqui os binários, só que como falei, preciso passar pouco pela análise combinatória. E temos um tempinho interessante para ver umas certas coisas de análise combinatória. Vocês afirmaram que a análise combinatória, eu não estou cometendo um erro supondo que vocês conhecem, porque tem essa disciplina análise combinatória e tem também, até antigamente tinha o XPMT que supostamente tem algo. Mas vamos descobrir que talvez tem coisas ainda para aprender na análise combinatória. E eu perguntei a vocês no último Plicker que se eu tenho um alfabeto que seria esse aqui, de letras, as letras que conhecemos, certo? E eu quero formar palavras de tamanho 3. E são duas perguntas. Na primeira pergunta eu posso repetir a mesma letra, na segunda eu não posso. Então, na segunda eu não poderia escrever A, B, A, porque eu já usei A aqui, mas na primeira pergunta eu posso ter até as 3 vezes a mesma letra, sem problema. E a pergunta do Plicker foi se vocês têm certeza sobre a resposta. E a Maria tinha certeza que sabe responder nas duas perguntas. Então, a primeira foi com repetições, a segunda foi sem repetições. Quero ver quais são essas respostas mesmo. E cada vez que a gente pergunta um problema de análise combinatória, ninguém quer ver um inteiro enorme lá, são 3 milhões, sei lá o que é. Queremos ver uma coisa que é o próprio termo feito por as operações que a gente vai escolher, é mais informativo do que apenas um seco número grande. Quem queria falar com repetições? Eu confesso que não sei a resposta certa, não tenho certeza nem a primeira nem a segunda, porque eu confesso que não sei quantos membros tem aqui. Mas supondo que vocês... É 26? Ou... Certeza? 26? Ok. Então sei. Então o tamanho, a gente denota o tamanho de um conjunto assim. Vamos supor que André não sabe o tamanho do alfabeto. Eu já confessei que eu não sei. Então, dado isso, certo? Quais são as palavras que eu posso usar aqui com repetições? Quem quer responder? Mão. Tinha todo mundo afirmando que tem certeza sobre isso. Quantas palavras diferentes eu posso formar de tamanho 3 se eu tenho 26 letras? Luiz? Sim, mas tem como responder também? Quanto seria? 26 na primeira, 26 na segunda e 26 na terceira. Fala de novo? 26 multiplicado por 26 multiplicado por 26. Ok, essa resposta que eu queria escutar aqui nesse caso seria 26 elevado a 3. Isso seria 26 vezes 26 vezes
26. Um detalhe, quando eu falo com repetições, não estou dizendo que você obrigatoriamente deve repetir, tá? Espero que isso foi entendido e óbvio para todos. Está escrito mal aqui. Que você pode repetir, não pode repetir, tá? Ok, e na segunda, alguém outro queria falar a resposta? Ninguém mais queria falar, Lucas, fale. 26 vezes 25 vezes 24. Ok, a segunda seria 26 vezes 25 vezes 24, ok. De onde que tiramos essas ideias? Temos dois, na verdade temos um, mas às vezes a gente fala que temos dois. Temos dois princípios de contagem, que vocês provavelmente encontraram. Seria da... Alguém? Não? Seria da adição, tradicionalmente a gente fala da adição, certo? E da multiplicação. Não faz sentido muito chamar os dois de princípios, mesmo que quase todo o livro está chamando os dois de princípios, porque da multiplicação você pode inferir a partir da adição, e vou deixar vocês pensar nisso. Então a ideia é que aceitar apenas do princípio da adição. O princípio da adição está dizendo o seguinte, é bastante intuitivo. Todos os princípios são para contar. O que significa contar? Você tem um certo conjunto, que eu vou denotar por A, e a pergunta que você faz é essa: qual é o tamanho do A? Quantos membros tem no A? Esse A talvez é todas as palavras que você pode escrever que tem certas regras. A pergunta acaba sendo qual o tamanho de um certo conjunto. E a disciplina, vamos dizer, que estuda como responder nessas perguntas. Quando o teu conjunto A é finito, é chamado análise combinatória. E quando o teu A acaba sendo infinito, a gente estuda isso também na teoria dos conjuntos. A gente, por enquanto, não precisamos nos preocupar com nada, nenhum conjunto infinito aqui. Todas as coisas que a gente vai precisar contar vão ser finitas. Felizmente. E em função 2 a gente vai aprender como contar coisas infinitas também. O princípio da adição está dizendo que, olha, se você tem um conjunto A e você quer contar os membros dele, e você consegue separar o A em particionar, vamos dizer, o A em subconjuntos, em tal forma que não existe overlap. Alguém? Obrigado. Ou seja, cada membrinho do A pertence ao máximo num deles. E seria até melhor exatamente um deles, mas se a gente quer permitir a opção de algum dos subconjuntos aqui do A ser sem nenhum membro, vazios. Então, para contar o A, basta contar basta perguntar cada um desses e somar as respostas. Tamanho do A, quantos membros tenho aqui? Basta contar o A1, o A2, o A3, o A4 e somar. Para generalizar isso, eu poderia falar aqui, seria a soma de, sei lá, 1 até N, e aqui seria I. E agora, preciso falar qual é o AI, ou quais são essas aí. Essa ideia é que eu peguei o A, eu particionei em N conjuntinhos. Isso não é muito formal, não se preocupe ainda com isso. A ideia é entender no coração o que significa o princípio da contagem. Quer contar um bocado de coisas, você pode separar em dois grupos, contar esses, é para achar o total, obviamente você vai somar. Esse, obviamente, falei com pouca raiva, se vocês conseguem enxergar raiva na minha voz, porque muitas vezes o erro mais comum que a gente faz, são 3 erros, na verdade, comuns em análise combinatória que fazemos sempre. Tem 2 números, em vez de adicionar, você multiplica, ou em vez de multiplicar, você adiciona. Muitas vezes você fala, achei isso, agora vou fazer o quê? E se você chutar o que você vai fazer, 50% das vezes você vai errar. E a outra coisa que você pode fazer é os outros 2 erros. Um é de hipercontar, ou seja, contar certas coisas 2 vezes, então você não vai achar o valor certo. Ou hipocontar, eu inventei as 2 palavras, ou seja, contar menos do que você queria. Agora, o que é legal é que talvez você consiga acertar, e isso é muito válido, é uma maneira de resolver esses problemas, hipercontando, mas sabendo quanto é que você hipercontei. Você pode falar, ok, vou contar primeiramente sabendo que cada cara aqui eu contei 2 vezes. Porque isso é bom, porque depois eu vou falar, então, o resultado final seria minha hipercontagem dividida por 2. Então, se você sabe dizer quanto é que você hipercontou, é bom, ou quanto é que você hipocontou. Ok.
E o princípio da multiplicação é um pouco mais difícil para enunciar, mas a ideia é que você quer achar certas configurações, aqui configuração seria uma palavra nesse sentido, e se você consegue descrever o processo até formar uma delas em certos passos, primeiro passo, por exemplo, escolha esse cara, segundo passo, escolha esse cara, terceiro passo, escolha esse cara. Se você consegue separar isso em casos, e em cada caso as possibilidades que você tem não são afetas pelas escolhas anteriores, você vai multiplicar para achar quantas maneiras você tem para construir isso. A gente vai voltar para discutir isso na próxima aula. Vou terminar com um clicker onde eu vou perguntar 3 perguntas para vocês e a resposta é, de novo, se vocês têm certeza como responder em cada uma dessas 3. Opa. As respostas do clicker são: eu tenho certeza sobre 0 delas, eu tenho certeza sobre uma delas, 2 delas, ou eu tenho certeza sobre todas elas. A primeira é a seguinte: em quantas maneiras, eu vou falar oralmente as 3. A primeira é em quantas maneiras N pessoas, não importa o N, a ideia é que vocês sabem responder nisso, N pessoas podem sentar numa mesa redonda. Isso significa que se você falar, vou sentar o A, B, C, D e o E, vamos dizer que o N é 5, essa configuração tem que ser a mesma, não conta como diferente dessa, porque no final das contas é apenas se a gente mexer um pouco assim, mas a ideia é que cada configuração diferente se altera quem sentou no lado de quem, certo? E a mesa é redonda. Então uma pergunta seria essa. A segunda seria: quantas pessoas podem sentar num bar? Bar sempre significa que as cadeiras são uma no lado da outra, não é cíclica. Se eu quero que certas pessoas delas são, sei lá, amigos muito e não podem ser separados, 2, vamos dizer, tem um casal aqui que precisa sentar juntos. Quantas maneiras tem para fazer isso? E a terceira é, se eu tenho como responder em quantas... assim, se eu quero achar todas as sequências feitas por 2 e 3, a gente fez uma coisa parecida com 5 e 3, cuja soma é, sei lá, 17. Então, uma dessas sequências seria o 2, 2, 2, 2, 2, 5, 2, 2, 14 e 3, 17. Pronto. Essa seria uma sequência, mas você poderia mexer, botar o 3 aqui e o 2 aqui, isso seria outra sequência. São então 3 perguntas, e a pergunta é em quantas dessas 3 vocês têm certeza como resolver. Obviamente não existe resposta certa. Clickers. Eu vou pronunciar os nomes para não gastar tempo aqui com... Bom, Lucas, Heitor, Luiz, Matheus, Tayane, tira teus dedos. Deu certo? Fabrício, Débora, Jefferson, Micaele, Lucas, Tiago, Daverton, Adalto, Jefferson, Ranieri, Márcio, Francelmo, Erickson, Andreon. Peguei todos? Ninguém vai sair sem ver a resposta. Uma pessoa não tem certeza sobre nada. 4 pessoas têm certeza apenas sobre uma. 9 só resolvem 2 das 3. E 5 têm certeza sobre as 3. Ok. Até quarta-feira. Vamos ver se a resposta assim foi correta.